Convido a Idris a colocar de pé. Nós estaremos já ouvindo a palavra do Senhor. Bom, Juan. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês aqui nesta noite. Convido-vos, pode tomar vosso assento. Glória a Deus. Quero convidar a igreja nesta noite para junto abrirmos o texto bíblico, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e verso 1 a seguir. Eu quero louvar a Deus enquanto os irmãos identificam o texto. Eu quero louvar a Deus nesta noite pela vida do pastor desta igreja, pastor José Rodrigues. Deus abençoe, pastor, uma alegria retornar aqui pela segunda vez e ter aqui a sua permissão para ministrar nesse altar. Deus abençoe. Pastora Marli, Deus abençoe, é uma alegria imensa estar aqui, e trago comigo também saudações do nosso pastor presidente, da nossa igreja do Belém, Lari de Cunha. Um abraço a vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente, é uma alegria imensa estar com vocês. Meu amigo Ariel, esse garoto aí a gente se conheceu em 2019, isso? 2019, lá em Cunha aí, de lá para cá, é um grande amigo. Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado por ter se lembrado de nós, nos trazido aqui, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Paulo Henrique, Deus te abençoe. Ariel ligou para mim, pastor José, e disse: você já está saindo de Cunha? Eu disse sim, respondi para ele. Antes dele ver a mensagem, o Paulo Henrique já tinha encostado o carro em Guará. Então você imagina, né? É só o sangue de Jesus para ter misericórdia da gente. Você senta um bom carona, pastor, não tem como segurar o motorista. Glória a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 1 a seguir, quero ler com vocês. Diz assim o texto bíblico, diz assim o texto sagrado: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Toma o teu assento nesta noite. Nós temos um tecladista abençoado aí para me acompanhar. Glória a Deus. Amada igreja, servos e servas de Deus, nesta noite estar aqui com vocês e ministrar a palavra ao coração da igreja. Eu me sinto aqui na responsabilidade de falar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração desde o momento que recebi o convite para que aqui estivesse. Olhar para o livro ou para a carta que Paulo escreveu aos Romanos é olhar, juventude, para uma das cartas mais poderosas já escritas, pelo menos aqui dentro do Novo Testamento. A carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, ela é muito emblemática na própria história da igreja. Aquele que estuda a história da igreja sabe que a carta aos Romanos, ela foi responsável por grandes revoluções, por grandes avivamentos. Na idade medieval, a carta aos Romanos, quando lida, pastor José, por um monge da ordem agostiniana, Martinho Lutero, lá em Romanos capítulo 1, e o justo viverá pela fé, fez com que uma grande luz brilhasse em toda a Alemanha e causasse aquilo que nós hoje estudamos, inclusive nas escolas, a reforma protestante. A autoridade da carta aos Romanos atingiu também outros ambientes, como a Inglaterra no tempo de John Wesley, balançou o mundo com uma mensagem poderosa. E é bem verdade que tudo isso é possível, porque a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela não foi escrita a partir apenas de uma mente inteligente e sábia como a do apóstolo Paulo, mas foi uma carta, um conteúdo poderoso,
inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus e carregado de um poder extraordinário. Olhar para a carta aos Romanos é olhar para um dos maiores tratados de soteriologia, doutrina da salvação, já escrita. Nós podemos perceber o conteúdo e aquilo que Paulo escreve à igreja. É interessante falar aos Romanos, é interessante falar desta carta que Paulo escreveu nos anos 57 depois de Cristo, pelo fato de que, quando nós analisamos, nós percebemos que não houve uma presença ativa dos apóstolos de Cristo em Roma, na inauguração e no nascimento desta igreja. Quando nós vamos pesquisar, quando nós vamos estudar, a pergunta que fica é: como é que uma igreja tão poderosa nasceu dentro da capital do grande império? Como é que uma igreja tão poderosa nasceu dentro de Roma, mesmo diante de um período de tamanha perseguição, mesmo em um período onde os imperadores tentavam matar, dizimar e destruir o rebanho de Cristo na terra? Como é que uma igreja tão poderosa foi se estabelecer neste ambiente tão hostil à fé cristã, tendo em vista que o que diz respeito à fé da igreja, o próprio apóstolo Paulo dá testemunho acerca deles, dizendo que em todo o mundo se ouve falar da fé que existe em vocês. Então, pastora Marli, eu entendo que o evangelho chegou ali no coração dos irmãos que estavam em Roma de uma forma poderosa, corroborou uma ação poderosa do Espírito Santo através do evangelho de Cristo no coração de irmãos ali, e a igreja se estabeleceu com uma força poderosa. É bem verdade, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus, quando ele sobe aos céus, após ter passado 40 dias com os seus discípulos nesta terra, nós encontramos isso no Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas e também na abertura do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus ele passa 40 dias com os seus discípulos, o Senhor vai passar a eles, antes de subir assunto aos céus, conforme relatado em Atos capítulo 1, verso 11, que eles estando no Monte das Oliveiras, o Senhor foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e eles ficaram perplexos, olhando para cima, vendo Jesus subir. Então, dois varões resplandecentes, seres angelicais, aproximaram-se deles e disse: varões galileus, por que vocês estão perplexos olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir e entrar nas nuvens de glória, daqui a pouquinho, Ariel, ele vai voltar, do mesmo jeitinho que vocês estão vendo ele ir. E quem disse isso e depois novamente reafirmou foi o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, quando ele disse que, dada uma palavra de ordem lá no céu, o Senhor virá, e quando ele vir, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Oh, glória a Deus! Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quando Jesus ele vai subir assunto aos céus, o Senhor passa a eles e dá aos seus apóstolos uma agenda missionária. E esta agenda missionária está lá em Atos capítulo 1, verso de número 8. O Senhor olhou para eles e disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Reafirmando mais uma vez o que Lucas escreveu no capítulo 24, verso 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos do poder. Então sim, vocês estarão preparados para marchar de maneira avassaladora sobre esta terra, anunciando o poder do Evangelho, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Oh glória! A igreja ouviu a agenda missionária e anotou: Jesus subiu, e ficaram em Jerusalém até que o Espírito descesse. E a agenda missionária era: vocês vão anunciar,
vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quem lê o livro de Atos percebe, do capítulo 1 até o capítulo de número 7, na morte de Estevão, o evangelho está sendo pregado e anunciado por todo o território de Jerusalém e também Judeia. No capítulo de número 8, o evangelho também chega em Samaria, por intermédio da vida e do ministério do evangelista Felipe. E no capítulo de número 9, o Senhor encontra com um pequeno homem chamado Saulo de Tarso. E a partir dali o evangelho entrou em toda a Ásia, Europa, o mundo. E ali o evangelho espalhou por todo o mundo. Era a agenda missionária sendo cumprida. Iniciou em Jerusalém, a catedral do avivamento, e prosseguiu para a Judeia, Samaria, e os confins da terra foram atingidos pelo poder do evangelho. E é interessante que muitos imperadores se levantaram neste tempo, e para quem pensa que foi um tempo de paz, foi um tempo de glória só para a igreja, é bem verdade que a igreja cresceu, tanto em qualidade como também em número, graça e poder de Deus. Porém, quem acha que foi um tempo fácil se engana. Foi um tempo hostil, um período hostil, um ambiente hostil para a igreja. Os imperadores se levantaram e disseram: nós precisamos parar este povo, nós precisamos travar este povo, nós precisamos bloquear este povo, nós precisamos neutralizar este movimento. E um belo dia, a pastora Marli, chamaram um grande doutor, aquele que Paulo aprendeu aos seus pés, o doutor Gamaliel. E o conselho de Gamaliel foi a eles da seguinte maneira: gente, olha, e presta atenção no que eu vou dizer. Antes deste tal Jesus, já se levantou, pastor Timóteo, outros que também tentaram fazer movimentos humanos e arrastaram multidões. O líder morreu, e este grupo morreu também, acabou, cada um foi para um lado, porque se a cabeça para, se a liderança para, o povo também acaba. E já aconteceu isso várias vezes antes de nós. Se isso que eles estão pregando for de homem, fique tranquilo, o líder deles morreu, é já que essa obra acaba, é já que essa obra para. Só que ele olhou bem para os olhos dos seus irmãos e disse: mas se essa obra for de Deus, se essa obra for de Deus, não tem como vocês parar. E a gente não pode continuar lutando, porque se essa obra for de Deus, a gente vai se encontrar lutando contra o próprio Deus. E nessa guerra entre o homem e Deus, eu nunca vi Deus perder batalha nenhuma. Quando Deus determina uma palavra no céu, pode juntar homens na terra, anjos no céu e demônios no inferno, ninguém pode parar a potente mão de Deus de operar e de fazer e de atuar. E eu tenho nessa noite uma notícia para a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui de Lorena. Já se passou décadas, séculos, milênios, a Assembleia de Deus continua de pé, o cristianismo continua marchando na terra, o poder de Deus e o poder do Evangelho continua avançando sobre domínios comunistas, países hostis ao Evangelho, e jamais nenhum homem conseguiu deter esta obra e deter este povo. E se nós nessa noite perguntarmos para a Bíblia e dissermos: Senhor, por que este povo não para? Por que este povo, mesmo em meio ao fogo da perseguição, até hoje não morreu? Porque mesmo os imperadores, Herodes, Domiciano, porque homens como Juliano, porque homens como Nero tentaram matar e dizimar e destruir esse povo, e até hoje não conseguiram. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar a resposta disso em uma das palavras de Jesus, que ele disse para Pedro certa feita, olhou bem para os olhos dele e disse: Simão Barjonas, tu és Pedro, tu és fragmento de pedra, agora sobre esta rocha aqui eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. É por isso que o diabo luta contra a sua casa, luta contra a sua vida, luta contra a sua família, tenta destruir a juventude, tenta desanimar
Ariel, a juventude não consegue, porque o diabo, ele não entende. Mas aqui vai uma palavra para a igreja do Senhor nesta noite. Os inimigos da obra não entendem, até o diabo fica encabulado, mas ele não sabe de uma coisa: existe uma proteção espiritual de Deus sobre a vida de um povo que se reúne para adorar a Deus. Está guardado pelo poder do sangue. E eu acho interessante, como um leitor da Bíblia Sagrada, eu analiso, irmãos, esse texto bíblico. Sou apaixonado pela Bíblia, desde quando entrei no seminário, quando eu tinha meus 13 anos de idade. Hoje, com 24 anos de idade, eu fico apaixonado e ainda continuo apaixonado, pastor, pelas escrituras sagradas todas as vezes que eu a abro. E uma vez eu perguntei, como é que uma igreja tão poderosa como essa, que o próprio Paulo ainda testifica e testemunha acerca dela, dizendo: em todo o mundo as pessoas falam acerca da vossa fé. A pergunta que eu faço para o texto bíblico e para a história é como esta igreja, ela se estabelece de uma forma tão poderosa em um local tão hostil. Amada igreja, se nós analisarmos, nós não vamos encontrar nem na história, nem na teologia, a presença de nenhum dos apóstolos, nem de Pedro, nem de Paulo, aqui no nascedouro da igreja que estava em Roma. Paulo está escrevendo esta carta aos romanos, mas ele mesmo ainda não foi até Roma conhecer a igreja ali estabelecida. Tanto é que Paulo diz que havia nele um desejo ardente de poder ir e comunicar com eles um dom poderoso de Deus, comunicar a eles algo da parte do Senhor, compartilhar com eles dessas tão grandes bênçãos que ele está ouvindo falar que a igreja tem vivido e presenciado na terra. Então, nos anos 57 depois de Cristo, nem mesmo o apóstolo Paulo foi a Roma. A pergunta que eu faço é: como esta igreja se estabeleceu com tanta autoridade ali? E só existe uma forma de nós entendermos. O livro de Atos, capítulo de número 2, quando eles obedecem a ordem de Jesus, dizendo: vocês ficam em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Após Jesus subir, ainda no curso de uma festa judaica que havia naquele tempo, as primícias, o Pentecoste, Jesus subiu, faltando 10 dias, para que se concluísse a festa do Pentecoste, que estava acontecendo em Jerusalém. E por motivo da festa, pessoas de todas as nações e todo o mundo desceram para Jerusalém para essa festa. Só que enquanto festejavam os discípulos do Senhor, alguns dizem dentro do templo, outros dizem dentro de um cenáculo, não sei, mas 120 homens estavam de joelhos no chão, clamando e dizendo: Senhor, nós cremos na tua promessa, que o Senhor não nos deixaria órfãos, o Senhor enviaria o Espírito Consolador. Eles estão clamando e buscando ao Senhor, até que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, todo pentecostal ama esse texto, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, poderoso, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais começaram a pousar sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. E havia ali pessoas de todas as nações. A voz das línguas e do poder espiritual que invadiu o local foi um poder, Paulo Henrique, que reverberou de forma externa e fez com que as multidões fossem atraídas para ouvir o fenômeno que acontecia, o que estava acontecendo naquele cenário quando o Espírito Santo desceu e encheu. E a Bíblia diz que eles falavam das maravilhas do Senhor, e a Bíblia diz que havia ali partos, medos, elamitas, cretenses, pessoas de Creta, pessoas de toda parte do mundo, nações, e entre eles também estavam ali, pastor e pastora, prosélitos romanos.
Então só tem uma explicação. Como é que o Evangelho avançou e alcançou Roma? Simples. Naquele dia que o Espírito desceu em Atos 2, e o poder de Deus tomou aquele lugar, fazendo com que Pedro se levantasse com autoridade, dizendo: saibam de certo, irmãos, que este Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A autoridade com que Paulo pregou, com que Pedro pregou, me perdoe, a autoridade com que Pedro pregou a sua mensagem em Atos capítulo 2, fez com que 3.000 almas fossem arrebanhadas em um só sermão, e dentre eles tinha ali prosélitos romanos. Eles pegaram, abraçaram a mensagem. Os apóstolos não foram, mas a semente chegou. Porque às vezes é assim, pastor José, a gente pode até não ir com os nossos pés, mas as nossas orações, as nossas palavras, as nossas intercessões e as pregações que chegam pelas vias de redes sociais, alcança vidas e ainda gera sementes de salvação em diversos lugares. A semente do Evangelho chegou a Roma. A notícia: uma igreja poderosa se estabeleceu ali. Paulo, anos depois, olha e percebe: que igreja poderosa, eu tenho desejo de ir lá conhecê-los. Amada igreja, e Paulo, nos anos 57, entendendo a necessidade de escrever e de falar, de ensinar, de admoestar, de redarguir, de orientar a igreja do Senhor, como ele fazia com todas as demais, assim como Paulo fala à igreja de Éfeso, assim como Paulo fala à igreja que estava em Tessalônica, assim como Paulo fala à igreja de Filipos, Paulo também escreve, não como um simples homem escrevendo uma carta comum para simples pessoas, mas Paulo escreve como um pastor falando ao coração de ovelhas, como um pai falando ao coração de filhos. E Paulo, ele vai escrever, e se nós analisarmos, vamos perceber que Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com as igrejas, porque Paulo sabia, e o próprio Paulo disse: chegarão dias que na minha ausência entrarão lobos no meio do rebanho, e de todas as formas tentarão destruir o rebanho de Deus. Então Paulo, enquanto vivo, ele percebeu a necessidade de escrever cartas poderosas para a igreja, para que a igreja estivesse muito bem fundamentada na palavra, na doutrina e na fé, para que quando o vento da perseguição, o vento das heresias, o vento daquilo que viria sobre a igreja tentando matá-la e destruí-la, a igreja continuasse firme e de pé. Eu venho aqui nessa noite dizer: só existe uma coisa que pode fazer uma igreja permanecer de pé, é a palavra de Deus, é a doutrina de Deus, é a palavra e o Evangelho na vida da igreja do Senhor. É a palavra. E Paulo ensina, redargue, instrui. Paulo admoesta a igreja, e como disse anteriormente, uma das cartas mais poderosas escritas pelo apóstolo Paulo é a carta aos Romanos. Amados, do capítulo de número 1, e eu avanço rapidamente, porque serei bem objetivo naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, Paulo, ele desenvolve aqui uma explicação de uma teologia soteriológica acerca da doutrina da salvação, a natureza humana do homem, o seu estado caído desde Adão. E Paulo, ele aborda com a igreja diversos aspectos que mostra a incapacidade do homem de por si só voltar-se ao Senhor. E essa obra da salvação, ela só pode ser efetuada e acontecer mediante uma operação da obra do Espírito Santo no coração do homem, de maneira que a graça o abraça, a graça o atrai e o leva a tomar uma atitude de decisão diante de Deus. E Paulo, explicando todo este ponto, ele mostra a maneira, a forma como Deus, em sua multiforme sabedoria, a forma como Deus escolhe para abraçar o seu povo com graça e perdão e atraí-los para si, resgatando-os da força do pecado e das mãos de Satanás. E como Deus faz isso? Simples: por meio de seu Filho,
o Senhor usa um sacrifício substitutivo, um sacrifício vicário, onde o seu Filho santo, puro, imaculado, se oferece a favor dos homens e entra na posição dos homens para padecer a ira de Deus e cumprir a justiça divina. Porque o Senhor, assumindo a posição dos homens, assumindo o peso do pecado e sendo crucificado na cruz, o Senhor estava se entregando no lugar da humanidade. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo, ele mostra à igreja a maneira como o Senhor se oferece em sacrifício pelo seu povo, como o Senhor se oferece em sacrifício pela sua igreja. Daí chega o capítulo 12, daí Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não entendi, eu explico, fica tranquilo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está explicando como Cristo se ofereceu para resgatar o seu povo, como Cristo se ofereceu em sacrifício a favor dos homens. No capítulo 12, Paulo instrui: agora vocês ofereçam o vosso corpo em sacrifício a Deus, porque isso é o vosso culto racional. Cristo morreu por você, agora você viva para Ele. E a expressão que Paulo utiliza aqui, como sacrifício vivo, nos remete e configura, nos insere a uma visão veterotestamentária, do Antigo Testamento. Porque quando Paulo diz acerca de sacrifício vivo, Paulo nos faz se lembrar dos sacrifícios que eram oferecidos no tempo da lei. Quando o homem queria oferecer um sacrifício ao Senhor, ele vinha com um carneiro, um cordeiro, um boi, um bode, e trazia diante do Senhor, colocava a sua mão sobre a cabeça do bode e imolava ele diante do altar do Senhor. Isso era um sacrifício colocado diante do altar do Senhor. O sacrifício que era imolado, portanto um sacrifício morto, que era colocado e apresentado diante do altar do Senhor. Agora Paulo olha e diz assim: o sacrifício mudou. Agora o sacrifício não é de um animalzinho morto no altar. O Senhor estava dizendo: agora eu vou varrer do meu altar as vítimas mortas, e eu quero sacrifício vivo apresentado para mim. Porque no Antigo Testamento o sacrifício era o cordeiro morto. Agora no Novo Testamento, o que o Senhor espera do seu povo é a sua vida como sacrifício, jovem. O Senhor está dizendo: oferece tudo o que você tem e deposita no meu altar, porque isso é o vosso culto de entrega total na minha presença e no meu altar. Tem alguém entendendo o que Deus está falando nessa noite pela palavra? É vocês agora que são um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso se configura como um culto racional, nas palavras do apóstolo Paulo. No capítulo 12, verso de número 2, Paulo ainda, ele continua na sua abordagem à igreja. E Paulo diz da seguinte forma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou pedir nesse momento a atenção da juventude. Eu sei que vocês estão atentos ao que eu digo, eu peço para vocês redobrarem a atenção. Eu aprendi uma coisa, liderando jovens desde os meus 15 anos de idade. Eu aprendi que existe, pastor José e pastora Marli, um caminho, um percurso, que se o jovem entender, ele pode alcançar aquilo que chamamos de perfeita vontade de Deus. Eu aprendi durante alguns anos, que existe um caminho, existe uma direção, existe um foco, que se o jovem atentar para isso, ele poderá alcançar níveis poderosos, grandiosos, diante do Senhor. E digo mais, viver coisas na presença de Deus, viver bênçãos divinas, viver bênçãos e graças,
que talvez já se passou anos quebrando a cabeça em uma coisa só, e não conseguiu chegar ao seu objetivo. Se nós atentarmos para o que Paulo disse aqui, a nossa vida muda. Eu tenho certeza que Deus nessa noite está direcionando essa palavra para o coração de algum jovem aqui nesta noite. Paulo ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente de vocês precisam ser transformadas, porque se a mente for transformada, vocês poderão, como resultado de uma mente transformada, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, o que Ele tem para vocês, juventude, são coisas muito maiores do que vocês até hoje já sonharam, imaginaram e projetaram. O que o Senhor tem para vocês, no casamento, nos relacionamentos, na vida espiritual, na vida profissional, é muito maior daquilo que vocês até hoje já pensaram ou projetaram e colocaram no papel. Só que isso só é possível de ser alcançado quando a nossa mente ela é transformada por uma renovação divina. Ou a minha mente ela pode me impedir de viver projetos de Deus? Sim. A minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de raciocinar, a minha forma de se comportar com Deus na mente, pode interferir na minha vida? Sim. Eu provo pela Bíblia. Existe um povo na Bíblia que o Senhor chamou de nação eleita, Israel de Deus. Vivenciaram, pastor, 430 anos debaixo de escravidão, de miséria, foram arruinados. O Egito tentou destruir a história deles, fazer com que eles vivessem uma eternidade de escravidão. O que eles sabiam era viver como escravos, se comportar como escravos, sentar como escravo e se levantar como escravo. Essa era a mentalidade deles. O Senhor um belo dia levantou um legislador por nome Moisés e disse: eu vou te usar porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eles têm sofrido na mão de seus exatores e eu vou entrar com providência nessa causa. Levanta Moisés, opera grandiosas obras no Egito, arranca eles de dentro do império mundial daquele tempo, arranca de dentro do Egito e coloca num deserto, para aprenderem a viver debaixo da dependência de um Deus que nunca os desampara e nunca os desamparou. Senhor, o deserto é muito frio à noite. O Senhor olhou e disse: não tem problema, eu coloco uma coluna de fogo sobre vocês. Senhor, mas durante o dia é muito quente, não tem problema, eu coloco um ar-condicionado de uma nuvem sobre vocês. Fica tranquilo. Mas Senhor, a gente sente fome, não tem problema, eu faço maná cair do céu, transformo lá em cima a padaria e faço cair pão na terra. Senhor, a gente enjoou de comer pão, a gente quer carne, não tem problema, fecha a padaria, abre a churrascaria, uma nuvem de cordonizes pega e desce tudo no deserto. Senhor, a água está amarga, não tem problema, fala com a pedra solta a água para vocês. Mas a água vai acabar, não tem problema, a pedra vai rodando e vai acompanhando e vocês, seguindo vocês no deserto. Fique tranquilo. O deserto é o lugar onde Deus ensina os homens a dependerem de Deus. O deserto é o lugar onde Deus ensina as nossas vidas a depender dEle todos os dias, a olhar para o céu e saber. Perceba que o Senhor dizia para eles: vocês vão colher o maná, mas vocês vão colher a porção de cada dia, não vai deixar para amanhã. E alguém pode perguntar: por que, Senhor, eu não posso colher para a semana toda? Ariel, é porque todos os dias o Senhor gostava e ficava feliz em ver o seu povo olhar para cima e dizer: Senhor, a gente depende do Senhor. Senhor, a gente depende de Ti. Isso é tão verdade que o próprio Jesus ensinou isso. Quando vocês orarem, ore: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia é necessário e nos faz aprender a todos os dias olhar para o céu e esperar a providência de cima e não da terra. O Senhor estava ensinando essa nação a viver debaixo de uma dependência divina de Deus. Só que
mesmo com todos esses cuidados do Senhor, todas as vezes que eles se encontravam com uma dificuldade, eles não esperavam livramento, olhavam para trás e diziam: ah, se nós estivéssemos no Egito, ah, se nós estivéssemos no Egito, lá tinha cebola. A mente era tão miserável, pastora Marli, que eles diziam até que lá tinha sepulcros para ele morrer. Eles estavam pensando até no caixão que eles iam ficar, de tão miserável que era a mente de homens escravos. Todas as vezes que o Senhor enviava a bênção, eles pegavam diante das dificuldades e diziam: ah, se nós estivéssemos no Egito, nada disso acontecia. Sabe por quê? Porque os pés deles estavam no caminho, mas o coração deles ainda estava lá no Egito. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou os pés deles dentro do deserto, mas o coração deles ainda estava lá no Egito. Alguém pergunta para mim nessa noite, alguém poderia levantar aqui nessa noite e dizer: Juan, quantos dias demoraria pelo menos para eles saírem do Egito e chegarem a Canaã? Eu diria para você, de 12 a 15 dias. Mas a Bíblia diz que eles ficaram rodando no deserto 40 anos. E a pergunta é: por que o Senhor não colocou eles lá em 12 dias? O Senhor não é tão poderoso assim? Sim, Deus é poderoso e poderia colocar até com menos dias. Só que a questão é, se o Senhor arrancasse do Egito e colocasse aquele povo, Ariel, dentro de Canaã, Canaã se tornaria apenas mais um segundo Egito, porque a mente não mudou, era a mesma. O coração não mudou, era o mesmo. O comportamento não mudou, era o mesmo. E o Senhor, como queria dar para eles uma nova identidade, o Senhor dizia: vocês vão ficar girando no deserto há 40 anos, até eu derrubar uma geração e levantar outra. Daí sim, eu levanto com uma mentalidade nova, eu levanto com uma visão nova, eu levanto com um entendimento novo. Daí eles vão poder experimentar o que eu tenho para eles. Sabe o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Eu estou dizendo que às vezes existem projetos de Deus na vida de jovens. Isso aqui é pesado, tá? Segura aí, segura bem firme nesse banco. Existem projetos de Deus na vida de jovens que era para acontecer, ó. Existem projetos de Deus que era para ter acontecido na vida de jovens, ó, dias, e o Senhor está dizendo: já faz 40 anos que está girando, 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 vai na parede, bate a cabeça, quebra a cara e volta. Daí o Senhor olha, você está lá tentando fazer com a sua própria mão, com o seu próprio pensamento, com as suas próprias atitudes. O Eterno lá no céu cruzou o braço e está dizendo: enquanto a sua mente não for transformada, filho, você não vai poder entrar no percurso e no caminho, onde você poderá experimentar aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, e aquilo que eu tenho preparado para vocês. Então, vocês querem viver algo poderoso da parte do Senhor? Nesta noite, leve essa palavra para dentro da sua casa. É tempo de mudar a mente, é tempo de mudar as atitudes, é tempo de mudar a mentalidade e dizer: Senhor, até hoje eu atuei assim, daqui para frente é vida nova, eu vou atuar diferente. Se até hoje, Senhor, eu fui para a internet reclamar, eu fui para o Facebook reclamar, a partir de hoje eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, eu vou orar diante do Senhor, eu vou colocar meus projetos na tua mão, eu vou colocar tudo aquilo que eu sonhei para minha vida diante do teu altar. É mudar a mentalidade, gente, é mudar a mentalidade. Vocês querem mais? Olha só, a Bíblia Sagrada diz que quando Ló saiu de Sodoma por uma intercessão de Abraão, o Senhor olhou para Ló e disse assim: uma simples ordem, Ariel, sai e corre, mas escapa-te pela tua vida e não olha para trás, porque se você olhar para trás, tem juízo para você também. A mulher de Ló saiu, suas filhas Ló saíram em livramento, gente, de uma cidade que o fogo desceu e destruiu tudo. O Senhor foi misericordioso e deu livramento. Quando chega no meio do caminho, aquele barulhão de enxofre desceu na cidade. Ló não é bobo nem nada, né? Mirou na frente e pé para quem tem. As filhas de Ló mirou para frente e pé para quem tem. Não é que a mulher de Ló resolveu dar uma olhadinha para trás, mesmo o Senhor tendo dito: não olha para trás. Olhou, quando olhou,
não conseguiu voltar à posição do corpo, porque do jeito que olhou, ficou convertido em uma estátua de sal. Sabe o que é isso? É os pés de uma mulher que estava no caminho do livramento, mas o coração ainda estava preso lá em Sodoma. É por isso que tem muita gente que para pelo caminho, por isso que muita gente morre pelo caminho. É por isso que Deus está dizendo assim, ó, eu tenho uma terra que mana leite e mel para você, mas tem muita gente que morre no deserto e não experimenta o que Deus tem para ele ou para ela. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, o coração ainda tem coisas ligadas lá atrás, e nessa noite o Senhor te trouxe para dizer assim, eu vou tocar na sua mente, eu vou transformar a sua mente, e vou fazer você viver um tempo novo na sua vida. Existe nessa noite, eu digo isso aqui, me arrepiou inteiro, ó, nessa noite o Espírito Santo está falando ao coração de jovem, eu quero pegar a sua vida e fazer você viver coisas que você jamais imaginou viver. Sabe que jeito? O Senhor vai colocar a mão na sua mente, e você vai correr para a palavra, vai correr para a oração. O Senhor está dizendo, eu quero levantar pregadores neste meio, eu quero levantar profetas, eu quero levantar missionários, eu quero levantar homens e mulheres jovens, cheios do Espírito Santo. Para isso, o Senhor vai colocar na tua frente um desejo tão grande, que você vai se levantar pela madrugada, você não vai pegar o celular para ficar assistindo vídeo TikTok, você não vai entrar no WhatsApp para ouvir bobeira o dia inteiro, e para falar bobeira o dia inteiro, você vai correr para a Bíblia e vai falar, eu quero ler Bíblia, eu quero conhecer Bíblia, eu quero amar a palavra, eu quero conhecer a palavra. O Senhor vai levantar jovens, sabe para quê? Para levantar de madrugada e dizer, eu quero ir para a montanha orar, eu quero subir para a montanha para orar, eu quero subir, eu quero ir para o meu quarto orar, eu quero mais de Deus, eu não quero superficialidades. Aleluia. E quando a nossa mente muda, irmão, não tem demônio que para. Quando Deus estabelece algo na terra, não tem nada que possa parar a potente mão do eterno Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa mente, ela priva-nos de ver algo poderoso com Deus. Caleb e Josué foram lá na terra, viram a terra, disseram que é boa, trouxeram o fruto, junto com eles mais 10, pastor José, e vieram dar notícia para o povo. Moisés olhou, colocou eles diante do povo. Era um povo pequeno, tá? Era só 3,5 milhões de pessoas no meio da península do Sinai. Era só isso. E 10 homens, ou 12 homens, vão passar, pastor Timóteo, o relatório para 3,5 milhões de pessoas, uma nação. E qual é o relatório? Vieram e disseram, a terra é boa, olha o fruto dela aí, 2 homens para carregar um cacho de uva. A terra é boa, mana leite e mel, só que tem um problema. 10 homens começaram a dizer para o povo assim, para 3 milhões de pessoas, lá tem fortalezas, os cananeus, os fariseus, os perizeus e tantos zeus, eles estão estabelecidos pelas montanhas, eles estão estabelecidos pelas portas dos rios, eles estão estabelecidos em fortalezas, existem gigantes de 3,5 metros, 4 metros naquele lugar, os anaquins estão lá, nós somos como gafanhotos na frente deles, são homens de guerra, são homens poderosos, tem fortalezas, a terra é boa sim, mas gente, não tem como entrar lá. Gente, aquelas palavras foi entrando na mente, e conforme eles foram dando relatório, o discurso, aquelas palavras foi entrando na mente, não é que 3 milhões de pessoas começaram a chorar e disseram, a gente não vai conseguir entrar, sabe por quê? Porque 10 vozes de pessoas pessimistas dizendo, não dá, não pode, não vai, não consegue, não vai ter crescimento, não vai avançar, não vai para frente. 10 vozes conseguiram influenciar 3 milhões de pessoas, começaram a chorar e disseram, Moisés, você trouxe aqui a gente para morrer, pegaram em pedra, e quando pegaram na pedra, foram mirar em Moisés, a glória do Senhor apareceu no meio do arraial. O Senhor olhou para ele e disse, o que vocês estão fazendo? Se levanta 2 homens, os únicos que entraram na terra, dos que saíram de 20 anos para cima do Egito, só 2 entrou, Josué e Caleb, e os ossos de José. Josué e Caleb olharam para o povo e disseram, irmãos, é bem verdade que tem gigante,
É bem verdade que tem fortaleza, é bem verdade que lá o negócio é complicado, mas se Deus disse que a gente vai entrar, a gente vai entrar, e não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que pare, não tem ninguém que impeça. O Senhor está procurando nos nossos dias, o Senhor está passando o olho na terra, o Senhor está passando os seus olhos na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui em Lorena, e está procurando Josué, está procurando Calebes, que estão prontos para dizer, enquanto todos estão dizendo não vai, não pode, não consegue, não tem como, o Senhor está procurando Josué e Caleb, dizendo, se Deus falou a gente vai, se Deus falou a gente vai, se Deus falou a gente avança, se Deus falou a gente prossegue, se Deus falou a gente vai tomar posse da vitória. Não tem gigante que para diante da igreja, não tem gigante que para diante do povo de Deus. Com a permissão do pastor dessa igreja, eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Feche os teus olhos nessa noite, principalmente a juventude, feche os teus olhos. Ó Senhor, eu estou diante da tua palavra, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nada há em mim, tudo é teu. Não tenho nada, Senhor, só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Para sustentar essa multidão é só com milagres, Senhor, da multiplicação nas tuas mãos. A palavra é tua, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu sei, ó Pai, o que é. Eu sei, Senhor, o que é, ó Pai, um jovem que sonha, que projeta, Senhor, eu sei o que é isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, porque eu também tenho sonhos, eu também tenho projetos. Senhor, eu sei o que é um jovem sonhar na tua presença, Senhor. Mas talvez nessa noite, Senhor, tem tanta gente tomando um percurso errado. Espírito Santo, talvez nessa noite, Senhor, tem jovens aqui, Senhor, até abençoados, estão na tua casa, louvam a ti, buscam a tua presença, frequentam os cultos, mas a mentalidade ainda, Senhor, está, Senhor, em algum ponto escravizada. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa obra, ela não pode ser efetuada por mim, porque sou um mero homem mortal, mas ela pode ser feita e realizada pelo poder da sua palavra, e pela atuação do teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, Deus. Eu clamo a ti nessa noite, quebra, Senhor, todas as cadeias, quebra, Senhor, todas as correntes, quebra, Senhor Jesus, quebra nessa noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a muralha que impede, Senhor, meu Deus e meu Pai, algum jovem aqui de viver, Senhor, uma experiência nova contigo. Talvez alguém, Senhor, ainda essa semana entrou na tua presença e disse, Deus, eu não quero viver na superfície, eu quero me aprofundar, eu quero algo no ministério, eu quero, Senhor, e desejo o episcopado, eu desejo o ministério, eu desejo ser um pastor, um pregador, um missionário, um evangelista, eu desejo ser um líder na tua presença, Senhor. Talvez alguém nesta noite, Senhor, nessa semana entrou na tua presença e disse, Deus, eu cansei de viver, ó Pai, coisas pequenas, eu quero viver mais na tua presença, eu quero mergulhar em águas mais profundas, eu quero mergulhar no rio, Senhor, da tua revelação, do teu poder, da tua graça, da tua majestade. Deus, nesta noite, Pai, eu quero clamar a ti. Juventude, estenda a sua mão para receber algo da parte do Senhor nessa noite. Jesus, de forma profética, sobre cada mão que foi, ó Pai, nesta noite colocada diante do teu altar, eu te peço que a tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai, toque nessas vidas nesta noite, para que, Senhor, a partir deste dia passem a viver o que nunca viveram. Visita, Senhor, a madrugada, visita, Senhor, os sonhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, dê sonhos, Senhor, de revelação, dê sonhos proféticos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que uma semente de avivamento, de despertamento comece, Senhor, meu Deus e meu Pai, a germinar, a crescer na terra, no solo destes corações, diante do teu altar, e diante da tua presença, Senhor, porque eu creio que os projetos, Senhor, que o Senhor determinou sobre a juventude de Lorena, eles irão se cumprir, tendo gigante ou não, o Senhor há de fazer
fazer uma grande e poderosa obra. E eu sacrifício. Quer se entregar ao Senhor nessa noite em sacrifício? Então feche os teus olhos em nome de Jesus. Esse é o momento de se entregar diante do altar do Senhor. Esse sacrifício vivo entregue. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Ó Deus, sobre a vida desta juventude, sobre a vida dessa mocidade. Naramanacalabasura managai. Anarabashure macanda la manarasa. Deus proveu fogo. Urimacalamai uikelерesi amandolere marasa. Eu sacrifício. Rimioleresi rimiolabashu rimialamando la manaraia. Deus proveu Espírito. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas nessa noite. Eu me entrego por isso. Quem não é batizado, seja batizado agora. Enche-me. Enche-me. Correntes na mente estão sendo quebradas. Correntes na mente estão sendo quebradas essa noite. Nessa conferência de jovens está sendo quebrado correntes, está sendo quebrado laços, e o Espírito de Deus está tocando na vida dos jovens e dizendo: o que eu projetei, você vai viver. O que eu projetei para a sua vida nessa noite, receba algo divino da parte do Senhor sobre a tua vida. Oh glória! Aramanarachanarabaia. Quem tem glória da glória? Quem tem glória da glória? Quem tem glória da glória? Quem tem aleluia da aleluia? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus é uma igreja que nasceu no fogo, cresceu no fogo e vive no fogo. Pastora, vai subir no fogo. A glória do nome de Jesus. Receba, 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 em nome de Jesus. Derrama sua glória,